Pois é, gente, eu assisti o novo filme de Premonição e o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu estou completamente traumatizada. Olá, galerinha deste canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra falar de um dos filmes mais esperados do ano, que é Premonição Laços de Sangue. Eu assisti ontem à noite, então tá tudo fresquinho na minha cabeça. E é claro que eu tive que vir aqui comentar com vocês. Eu sou o tipo de pessoa que adora a franquia de Premonição. Eu não sou aquela fã que sabe de tudo, que lembra de todas as mortes, mas eu sempre curti os filmes e eu também já assisti todos. E dessa vez, principalmente por conta de todo o marketing, eu tava esperando que fosse ser um filme diferente de tudo que a gente já viu até agora, mas eu não sei se foi isso que aconteceu. E assim, gente, eles até colocaram um subtítulo, né, que foi Premonição Laços de Sangue, onde a gente iria acompanhar a origem dessas premonições e tudo que elas causaram na vida das pessoas. E também o trailer já tinha deixado muito claro que eles trariam referências de outros filmes, mas no final das contas, o filme não respondeu nenhuma pergunta minha e foi literalmente igual a todos os outros da franquia. Eu confesso pra vocês que quando eu assisti o último Premonição, né, que foi o 5, inclusive deitadinha nesta cama comendo a minha pipoca, eu jurava que a franquia já tinha morrido há muito tempo, que eles nunca fariam outro filme. E aí, quando foi divulgada a notícia de que viria uma nova premonição, ainda com o subtítulo de Laços de Sangue, eu falei, pronto. Fora que os diretores e a produção já tinha dado algumas entrevistas dando a entender que esse filme iria revolucionar toda a franquia, que iria mudar tudo, fazer coisas diferentes. E assim, gente, não fez. Eu tava com muita expectativa de que fosse reviver essa franquia, só que é literalmente igual a todos os outros. Premonição é um filme que eu gosto de assistir, mas não como terror, porque eu não tenho medo, mas pra me divertir. Eu sempre achei os filmes de premonição ruins, mas eu sempre gostei. Só que dessa vez eu pensava que ia ter muito mais profundidade, muito mais coerência, sentido nas coisas, e não teve. Se você assistiu o primeiro, você sabe o que vai acontecer no sexto. Assim como se você assistiu o primeiro, você sabe o que vai acontecer no segundo, terceiro, quarto, quinto e assim em diante. Agora, falando dos lados positivos do filme, porque sim, ele tem. E um deles são as mortes. Como em todos os filmes de premonição, a gente tem mortes muito traumatizantes, muito bem feitinhas. A direção das cenas de morte são muito bem dirigidas, tá? E assim, saio traumatizada. Então são acontecimentos muito memoráveis. Assim como a primeira morte lá do primeiro filme do avião, você lembra? A da montanha-russa, a da ginasta lá. Isso tudo você vai lembrar. Então, nesse quesito, tudo foi muito memorável, assim como foram nos outros filmes. Outra coisa que eu posso dizer pra vocês que mudou completamente a minha experiência foi ter assistido no cinema. Porque assim, a gente sabe, né, que quando a gente assiste um filme de casa, a gente acaba mexendo no celular, se distraindo, comendo pipoca, só que no cinema foi surreal. Agora eu levei uma amiga minha que nunca tinha assistido nenhum e ela sim se assustou. Então dei risada, me diverti, é um filme que a gente nunca sabe, a gente sempre fica tenso. Isso é um lado positivo também. Ó, o terceiro ponto positivo já. É um filme que tem uma construção de tensão muito boa. Nesses quesitos, ó, o filme arrasou igual ele já tinha arrasado desde o primeiro. Pra mim, Premonição não é um filme de terror. Eu não assisto esses filmes pra ficar com medo ou sair traumatizada. Só que essa é uma visão de uma pessoa que adora terror. Eu tô sempre assistindo alguma coisa. Então, eu já tô acostumada com morte e também por estudar muito cinema, eu sei que as mortes são falsas e eu sei como elas são feitas. Mas pra você que não é muito fã de terror, que não assiste muito, como foi o caso da minha amiga, né, que eu levei ela pra assistir comigo, ela se assustou muito. Agora vamos falar do último ponto que esse filme tem de montão, que é a nostalgia. Se você é fã da franquia, você com certeza vai sair com o coração quentinho, porque eles trazem muitas referências aos outros filmes, mortes ou até coisas mais sutis. É uma sensação muito reconfortante para quem acompanha desde o primeiro filme. Tem uma parte que eu quero muito falar com vocês e eu vou dar o alerta de spoiler. Não é uma coisa, nossa, muito relevante, que muda a sua experiência, mas se você quer ser pego de surpresa, eu não sei se estava no trailer,
eu não lembro, então eu já vou deixar avisado aqui, mas é uma coisa bem tranquila, que foi a cena que o Tony Todd apareceu, e ele tá desde o primeiro filme, gente. Quando esse cara apareceu, eu não tinha visto na internet nada sobre ele, né? E aí eu fiquei muito, assim, surpresa. Eu falei pra minha amiga, olha esse cara, ele tá desde o primeiro filme. E eu adoro o ator, ele fez Candyman, eu amo super o trabalho dele. E infelizmente ele acabou falecendo depois das gravações do filme, então esse foi o último projeto dele. E nessa cena, o personagem dele, ele fala assim, ó, galera, não posso ajudar vocês, um beijo, vocês vão morrer e depois eu vou morrer. É meio que um adeus, e saber que ele morreu logo depois deixa o meu coração assim, ó, triste. Tem uma coisa que eu quero muito começar a fazer aqui no final de todos os meus vídeos, que é falar a nota que eu dei no meu Letterboxd. Porque assim, quem gosta de cinema tem esse aplicativo, né, gente? Se você gosta e não tem, baixa ele. No Letterboxd a gente tem até 5 estrelas, né? Então não é uma nota de 0 até 10. E das 5 estrelas eu dei 2. Filmes ruins, eu dou meia. Então esse filme, ele é ruim, mas não é um péssimo, entendeu? Tem o péssimo, tem o ruim, tem o bom e tem o maravilhoso. Então eu dei 2 estrelas, e nessas 2 eu penso que a primeira estrela são para cenas de morte que são muito bem dirigidas, memoráveis e tal. A segunda é para nostalgia. E todo o resto que faltou, essas outras 3 estrelas, é realmente o roteiro, a falta de história, a falta de enredo e tudo mais. Só que é um filme que eu acho ruim, mas eu adoro. E tá tudo bem, é sobre isso. Bom, pessoas, esse aqui foi o vídeo. Lembrando que essa é a minha opinião e vocês podem ter opiniões completamente diferentes. Inclusive, se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, dá o seu like, se inscreve, aquele papo clichê de todo criador de conteúdo, né? Mas foi isso, até o próximo vídeo.